Boa tarde a todos. Queria agradecer pelo convite, parabenizar pelo congresso. Apesar do pouco tempo, acho que eu não posso deixar de tirar esse minuto para parabenizar toda a equipe, a Denise, o Gustavo, principalmente. Foi um congresso muito bem organizado, com temas muito relevantes e que abrange não só a neurologia, mas a neurologia, neurocirurgia e outras áreas também não médicas relacionadas às neurociências. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o exame neurológico nas cefaleias. Bom, então vamos falar um pouco, algumas considerações iniciais, falar sobre o exame físico propriamente dito, com enfoque no exame neurológico, um pouco sobre exames complementares e, quando a gente fala de exame físico, a gente não pode também deixar de considerar que a tecnologia está aí, a inteligência artificial, os exames complementares, e a gente tem que saber se posicionar diante disso. O exame físico, ele muda o seu papel hoje diante da tecnologia que nós temos. Bom, primeiro declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse, patrocínio, então minha aula é isenta de qualquer interesse secundário. Bom, então quando a gente fala de exame físico, o Osley ele tem uma citação excelente que define bem o papel do exame físico. Você conhece a habilidade de um médico quando você examina, quando você avalia como ele examina um paciente. E aí ele fala a importância que tem a prática para você poder aprimorar o seu exame físico. Bom, passar aqui alguns conceitos rápidos, quando a gente fala de cefaleia. Primeiro a gente tem que falar o que é dor. Dor é uma experiência sensorial, emocional, geralmente desagradável, que está relacionada a uma lesão ou uma potencial lesão tecidual. Quando a gente fala cefaleia, nos referimos a uma dor no segmento cefálico. Importante diferenciar cefaleia de enxaqueca. Enxaqueca não é sinônimo de cefaleia, é um dos vários tipos de cefaleia que nós temos. Sem dúvida, a mais estudada, a que mais causa impacto. Bom, já que a aula é sobre exame, então vamos vender o peixe, Por que examinar o paciente, então? Hoje nós temos várias doenças que você consegue dar diagnóstico por exames complementares, mas o exame físico ainda tem o seu papel. O exame físico vai lhe ajudar a formular hipóteses diagnósticas. Quando a gente fala de cefaleia, a anamnese ela ainda é o ponto número 1. Grande parte das cefaleias você consegue dar o diagnóstico por uma boa anamnese. Mas o exame físico ele vai lhe ajudar na formulação das hipóteses diagnósticas. Ele vai também aumentar, ele vai fortalecer essa relação médico-paciente. O paciente, além de ser, ele quer ser ouvido durante a anamnese, mas ele também quer ser tocado. Ele quer que você o examine as mucosas, faça palpação, ausculta. Vai ajudar na tomada de decisões, tanto o exame físico normal quanto alterado, ele vai lhe ajudar ao final de uma consulta a tomar a melhor decisão. Evita também sofrimentos e exames desnecessários. Se alguém aqui já fez uma ressonância, uma punção lombar, uma eletroneuromiografia, certamente sabe que são exames desconfortáveis e às vezes dolorosos. E um bom exame físico muitas vezes evita que o paciente tenha que fazer esses exames. Além, é claro, de reduzir custos. Então, quando a gente fala de exame físico, não é só o exame neurológico. Você tem que fazer um exame físico geral, ver o estado geral do paciente, seus sinais vitais. Um paciente que tem um quadro de cefaleia associado a picos pressóricos, então talvez no exame neurológico você não vai ter nenhuma alteração, mas no exame físico você tem uma alteração que pode fechar o diagnóstico. Avaliar, fazer uma ectoscopia do paciente, avaliar pescoço, tórax, abdômen, fazer um exame físico o mais completo possível. Lembrar que o fato de ser uma queixa de cefaleia, isso não pode restringir o seu exame a apenas um exame neurológico. Faça um exame geral e, claro, dentro de cefaleia, o exame neurológico ele acaba sendo, muitas vezes, o mais relevante. Então, bom, quando nós falamos de exame neurológico, procure avaliar todos os tópicos. A consciência do paciente, o seu comportamento.
Então, às vezes, pela avaliação da consciência do comportamento, você consegue diferenciar um paciente que tem cefaleia do tipo tensão e um paciente que tem cefaleia em salvas, por exemplo, ou um paciente que tem enxaqueca. O comportamento deles é diferente. O paciente com cefaleia em salvas, ele fica mais agitado, mais ansioso. E avaliar os tópicos do exame neurológico, a motricidade, sensibilidade, coordenação motora, os reflexos, nervos cranianos, sinais meníngeos. Então, todos esses tópicos devem ser bem avaliados no exame neurológico e, dependendo da alteração, você vai ter ali, você vai saber o diagnóstico sindrômico, topográfico e poder tomar a melhor conduta para o seu paciente. Eu coloquei separado, mas, na verdade, o exame cefaliático está dentro do exame neurológico. Eu acabei separando porque é um tópico que, infelizmente, né, na maioria das vezes, nós não aprendemos durante a graduação. Mas ele é fundamental. Então, muitas vezes, você só consegue estabelecer o diagnóstico daquela cefaleia quando você faz um exame cefaliático adequado. E aí tem algumas coisas que, infelizmente, a gente acaba negligenciando. O paciente chega ao seu consultório, na urgência ou ambulatorialmente, com uma dor abdominal, você prontamente vai fazer uma inspeção de abdômen, vai auscultar, vai palpar aquele abdômen. O paciente que tem uma dor torácica, você também tem a mesma conduta, inspeciona, ausculta, palpa o tórax. Mas muitas vezes o paciente chega com cefaleia e você não palpa o crânio. Você não faz uma otoscopia, oroscopia, rinoscopia, não faz um exame de fundo de olho, não examina pontos de gatilho, emergência de nervos. Aqui eu acho que raramente a gente também faz um exame da articulação temporomandibular, avaliar a abertura a abertura oral do paciente, ver se tem alguma anormalidade, algum movimento de báscula, ou auscultar também, às vezes você escuta alguns cliques, né, de abertura do movimento da ATM, avaliar alterações da dentição, tudo isso aqui é importantíssimo para você dar o diagnóstico. Então, infelizmente, em outras partes do corpo a gente examina exaustivamente, mas a cabeça, talvez porque a gente não veja muito na faculdade ou na experiência, a gente acaba negligenciando um pouco. Um outro ponto fundamental é você palpar o crânio. E palpar de um modo geral, mas palpar também em alguns locais especiais. São os pontos de gatilho. Né? Esses pontos de gatilho referentes à emergência de nervos. Esses são os principais, né, que nós vamos ter, sem um apontador, mas você vai ter os occipitais maior e menor, aurículo temporal, supra e infraorbitário, supra e infratroclear, e o submentual. Então, é importante você também palpar esses pontos. Então, muitas vezes o paciente vai ao pronto-socorro várias vezes, ninguém examina o ponto dele, de gatilho, e às vezes alguém tem uma ideia genial de examinar, palpa, vê que ele tem um ponto de gatilho, faz uma infiltração com lidocaína e o paciente sai com um alívio imediato da dor. Então, é fundamental ter essa avaliação dos pontos de gatilho. Esse artigo aqui ele é excelente, tá? Um artigo lá do grupo de Ribeirão Preto, em que ele mostra todos esses pontos, como palpar, os pontos de referência para você achar. Bom, mas a gente sabe que nós temos os exames complementares aí e eles devem ser utilizados. Nós devemos fazer uso, aproveitar os exames complementares. Mas a gente tem que lembrar que os exames eles são complementares. Tá? Então, muitos dos diagnósticos de cefaleia são dados clinicamente. Você vai ver na urgência, cerca de 85% a 90% dos casos são cefaleias primárias, ou seja, que normalmente tem um exame físico normal, ou que os exames de imagem, os exames complementares não virão alterados. Você deve pedir os exames complementares quando a anamnese e o exame físico indicam sinais de alarme, e lembrar que ele não é só para diagnóstico. Você pode dar um diagnóstico clínico e pedir um exame complementar para poder definir condutas e prognóstico desse paciente. E sempre avaliar o risco-benefício. Vale a pena pedir esse exame? Ele vai me trazer alguma informação a mais? Ele vai mudar a conduta? E aí nós falamos, né, do que nós chamamos de red flags, as bandeiras vermelhas, os sinais de alarme. Os sinais de alarme eles são pautados na anamnese, nas características da dor, quando ela começou, o padrão da dor, as
mudanças que ocorreram, os antecedentes desse paciente, é um paciente que é gestante, é imunossuprimido, tem alguma doença infecciosa, e quando você acha, também encontra alterações ao exame físico. A gente utiliza essa sigla, né, no SNUP-10, que você vai ter uma série de alterações, né, como a gente falou, alterações de anamnese e exame físico, que podem levar a pensar numa cefaleia secundária e com um risco maior ao paciente. Aqui no Brasil, né, o Dr. Hilton Mariano, lá em Campinas, fizeram aqui a nossa versão brasileira do SNUP-10 com o acrônimo Risada Pega. São os mesmos itens do SNUP-10, porém na versão brasileira, né? Então, cefaleia com início mais tardio, após os 50 anos, pacientes que têm alteração neurológica ao exame físico, gestantes, imunossuprimidos, e por aí vai. Bom, então, o exame físico, a neuroimagem substitui o exame físico. Se o exame físico for normal, eu descarto a necessidade de fazer uma neuroimagem. Já tem, inclusive, um estudo sobre isso, né, falando se será que a tomografia de crânio ela vai ser melhor do que o exame físico? Ela vai ver mais do que o exame físico vê? Esse estudo, né, ele incluiu aqui no final 422 pacientes que chegaram à unidade de emergência com queixa de cefaleia e realizaram tomografia. Desses 422 pacientes, 7 deles, né, 1,6%, mostraram alterações na tomografia. Exame neurológico normal, esses pacientes tiveram exame neurológico normal, porém a tomografia mostrou algum achado, e achado significante. Hemorragia, um tumor, um AVC. Ou seja, será que o exame físico deixou passar esses 7 pacientes? Detalhe, esses pacientes eles foram examinados por médicos especialistas, um emergencista e 6 neurologistas. Então, não foi um aluno ou um recém-formado que examinou. Mas o que se viu foi o seguinte, né? Como a gente falou, a anamnese era o pilar da cefaleia. Esses pacientes eles tinham um exame neurológico normal, porém, os 7 pacientes, todos eles, apresentavam sinal de alarme na anamnese. Então, a gente vê que é essencial essa integração do exame físico com a anamnese. Tá? Eles são complementares. O exame físico, teoricamente, deixou passar esses 7 pacientes, mas na anamnese, eles tinham critério para fazer exame complementar. Ou seja, os 7 pacientes apresentavam uma dor de cabeça intensa e que não melhorava com medicação nenhuma. Então, tem indicação de complementar essa investigação. Aí foram os 7 diagnósticos, né, desse estudo. Bom, mas você viu que a tomografia, ela realmente captou alterações que o exame físico não viu. E aí vem a pergunta, né, será que então que a máquina vai tomar o nosso espaço? A máquina, a tomografia, a ressonância vão realmente substituir o exame físico? A notícia é que alguns autores acham que sim. Que talvez a inteligência artificial, essa tecnologia, talvez ela consiga realmente fazer o papel de um médico, de um neurologista. Porém, o que o estudo mostra é o seguinte, essa eficácia maior da inteligência artificial ela é aplicada não diante de um atendimento inicial, mas quando você tem algumas hipóteses diagnósticas e você quer afunilar. Então, de A para B, né, na sua investigação diagnóstica, a gente dá conta, mas de B para C, para chegar ao diagnóstico final, restringindo, afunilando, a inteligência artificial ela tem uma grande contribuição. Bom, e como é que vai ficar, então, no futuro? Vai substituir ou não vai? Eu acho que no futuro a gente vai chegar a esse ponto aí, ó, do filme, acho que é do Pantera Negra, que você vai ter toda aquela tecnologia disponível. Gilberto Gil, por exemplo, aqui nessa letra do Gilberto Gil, do cérebro eletrônico, ele falava que o cérebro eletrônico faz tudo, mas ele fala que o cérebro eletrônico é mudo, não anda, não pensa e não dá alívio no nosso caminho para a morte. Na verdade, a gente vê que hoje, né, isso aí é de 66, da década de 60,
Hoje, a inteligência artificial, ela fala, ela anda, ela guia por GPS, ela pensa já, e ela, graças a Deus, está trazendo alívio, né, nesse nosso caminho para a morte. Então, na verdade, a gente tem que mudar um pouco nossa postura perante a tecnologia. A gente não pode ver como uma concorrência. Se você querer fazer uma queda de braço com a tecnologia, é imbecilidade. Você está fadado ao fracasso. Você tem que mudar essa relação para uma relação mais harmoniosa, né? Então, você vai fazer o seu exame físico, sua anamnese, e utilize a tecnologia de forma moderada quando necessário. A medicina, apesar de toda a tecnologia, ela ainda tem aquele toque divino. É uma forma da gente ser mais humano e se aproximar de Deus. O que a gente não pode é transformar essa relação numa relação de dependência. Então, você não pode depender da tecnologia para dar o seu diagnóstico. Então, você tem que ter uma boa anamnese, um bom exame físico, um bom conhecimento e usar a tecnologia a nosso favor, mas sem depender dela. Nós não podemos ficar atrelados a só conseguir trabalhar com tecnologia. Algumas mensagens para a gente levar para casa, já está acabando aqui o tempo. Então, primeiro de tudo, colha uma boa anamnese. A aula hoje é sobre exame físico, mas a anamnese ainda é o pilar da consulta. Então, colha sempre uma boa anamnese. Não deixe de examinar o paciente, né? E aí aquela história, só se levante para examinar depois de uma boa anamnese que você tiver algumas hipóteses diagnósticas. Não vai esperar que o exame físico sozinho vá lhe dar um diagnóstico. Cuidado sempre com a primeira e a pior cefaleia da vida, o paciente que nunca teve dor ou que já tem dor, mas que ele fala, doutor, essa dor aqui está diferente, essa aqui é a pior dor que eu já tive em minha vida. Então, acenda ali, levante a bandeirinha vermelha, né, os red flags. Essa é uma das queixas que a gente mais tem que valorizar, sobretudo em pacientes idosos. Claro, ficar atento aos sinais de alarme, ao SNOP 10, ao registrada pega. Você pode usar aí a referência que você achar melhor, mas sempre que for atender um paciente com cefaleia, procure pelos sinais de alarme, na anamnese e no exame físico. Claro, na dúvida, peça sempre ajuda. Está na dúvida, não conseguiu firmar um diagnóstico, está inseguro se essa cefaleia merece ou não fazer um exame complementar, peça ajuda. Está no plantão, chama o colega da outra sala, discute o caso. For no ambulatório, encaminha para um colega para discutir, dá uma ligada. Né? Todo mundo aqui tem algum professor que tem um contato maior, liga, manda uma mensagem, mas sempre peça ajuda se você estiver em dúvida. Não é vergonha você pedir ajuda, você vai ajudar o seu paciente, você estará sendo prudente e você vai aprender. Bom, queria agradecer pela atenção de todos, tá? Tentei ser o mais breve possível, o assunto é muito extenso, tá? Mas acho que deu para passar a mensagem.